bendirei ao Senhor, te bendirei ao Senhor, te bendirei ao Senhor, com coração de louvor, te bendirei ao Senhor, te exaltarei ao Senhor. Para nos fazerem cair, para nos fazerem desanimar, podem sentar por um bocadinho, para nos fazerem desanimar. Estes últimos tempos têm sido meses de provação, amados, meses de provação. E o Senhor, um dia desses, eu argumentar com o Senhor, que o nome dele é poderoso, como eu acabei de argumentar. Não é? Porque as hostilidades satânicas de todo lado têm sido terríveis. Os espíritos que têm nos perseguido por causa das bênçãos de Abraão, ele disse que são retaliações, são hostilidades, retaliações. Os demônios estão a espumar pela boca. Ele me falou mesmo, os demônios estão a espumar pela boca porque vocês venceram. O Senhor nos deu a vitória, os demônios estão a espumar pela boca. Quando é assim, os ataques intensificam de uma forma que nós de repente pensamos que o nome de Jesus não funciona. Nós de repente pensamos que o sangue de Jesus não funciona. Então eu, perplexa, mas não confundida, argumentei com o Senhor. Pai Santo, se a tua palavra não funciona, então me diga o que fazer, porque eu confio em ti de todo o meu coração, confio no Deus que eu sirvo, que é todo poderoso, confio no poder que foi investido no nome de Jesus, confio no sangue da nova aliança que foi investida no sangue de Jesus. Senhor, todos esses instrumentos que tu nos deste como espada, como escudo, têm que funcionar. Não há demônio que se sustente a ti, porque se não funciona, a gente vai embora, Senhor. E o céu ganha, ou o inferno ganha. E o Senhor me disse, o céu ganha. É só o espírito de hostilidade, que por causa o espírito de hostilidade, retaliação por causa da bênção do Abraão que tomamos posse. Ora, normalmente quando as bênçãos estão a cair, o inimigo ataca de uma tal forma
ele lançou os últimos cartuchos. Pronto, passamos aqui anos, 1 ano, 2 anos de perseguição, de tribulação, de aflição. E se Deus não me tivesse preparado antes, me dizendo: Ana, por 2 vezes, em ocasiões diferentes, eu, enquanto estava a andar na rua, a tratar de assuntos da igreja, ele me falou bem alto: Ana, nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Fidelidade é o meu código de honra. Ele me falou uma vez. Numa outra ocasião, eu também tratava de assunto, ele me disse: Ana Isabel, muitas poderão ser as tuas aflições, mas eu te livrarei de todas. Então, o que ele estava para fazer? Ele estava a preparar para algo que se via, não é? Estes ataques cerrados, foram ataques cerrados. Amado, toda a igreja de Cristo que é atacada, como esta tem sido atacada, se não vencer, então ela não é a igreja de Cristo. Porque os portões do inferno não prevalecerão contra a investida do corpo de Cristo. Por uma vez eu não entendi que foi a astuta cilada do diabo. Tínhamos reunião, lembra daquela altura? Foi aí que começaram. O ataque era tanto que eu disse: eu não vou expor o povo, e eu vou deixar o povo lá no espaço recreativo com a presbítera Cristina, e eu vou ficar aqui na igreja combater esses demônios. E de repente eu ouvi: os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja amada. Todo mundo para a igreja. Eu sou o Senhor, fora de mim não há outro. Foi mesmo assim. Então eu fui dizer: todo mundo venham para a igreja, porque Jesus Cristo está no controle. Eu só não ouvi, mas eu ouvi e senti fortemente a presença dele, que ele passou por mim e subiu ao púlpito. E é por isso que eu dei a reunião aqui embaixo. Ele passou por mim e eu ouvi: nenhuma os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja amada. Nenhuma ferramenta inflamada maligna. E depois ele disse: eu não me deixo escarnecer. Eu não me deixo escarnecer. Vai buscar todo mundo para ele, para a igreja. Porque nós somos uma comunidade, somos o seu povo. Não fomos nós que escolhemos, mas foi ele quem nos escolheu para a ovelha do seu pasto. Amados, nós podemos não ver Jesus, mas ele está sempre no controle. Creiam sempre de todo o vosso coração. Em momento nenhum vacile, amado. Quando essas tribulações que temos passado aqui, amados, são grandes ataques. Ataques cerrados. Só eu e a presbítera Cristina vemos, e só nos falta agarrar o demônio com a nossa boca. Tem vindo de todos os lados, inclusive de igreja. Só que igreja que já foi destituída do trono da casa do Pai. Não é? E depois não só, as provações, e numa altura eu disse: mas o Senhor quer isto tudo? E ele disse: Ana Isabel, este é o processo de maturação espiritual. Então é o processo de maturação espiritual. Então é deste processo de maturação espiritual que eu vou vos falar por um bocadinho. No processo de maturação espiritual, nós estamos em treino. É Ele quem está nos preparar para algo que Ele tem para nós e para sermos também um canal posicionado, para sermos um canal de bênção. Então Ele não chama alguém e envia para a seara sem preparar. Ele mesmo, Jesus Cristo, é Ele mesmo quem nos dá o treino. Então, esse processo de maturação espiritual é o processo do batismo no fogo. Eu tinha sido batizada no Espírito Santo, foi terrível, e eu então estava a ser batizada pelo fogo, e então passei pelo processo de provação, depois eu disse: então eu ainda não fui aprovada. Ele disse: não, eu já fui provada e aprovada e selada. Provada, aprovada e selada. Está selada. Mas este processo de maturação é devido às bênçãos do Abraão, para que você receba aquilo que Deus quer que você tome posse
para pastorear o povo. Então, o inimigo tem atacado, amado, cerrado. Não tem sido fácil. Por isso é que eu preguei como eu preguei no domingo. Aqueles que dizem que conhecem Deus, que têm Deus, mas brincam com Deus, e brincam com Deus, negam-se a negar o pecado, e ainda diz que conhece Deus e que tem Deus no coração. Outros dizem que tem Deus no bolso. Eu disse que estão a invocar o nome de Deus em vão, porque aquele que realmente conhece Deus, aquele que realmente é servo de Deus, ele se diferencia do crente. Há duas particularidades muito grandes. O crente apenas crê, mas aquele que conhece Deus, ele tem um compromisso com Deus. Ele é obediente e zeloso diligentemente em negar o pecado. Então há duas diferenças muito grandes. E é dessas diferenças que nós vamos falar. E aquele crente que é crente de verdade, não tem medo, amados, do bruxo. Onde quer que ele vá, porque Deus lhe deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal que está impregnada e investida no bruxo. Mais uma vez, Deus, todos os bruxos que apareceram aqui, Deus me mandou enfrentá-los a todos. E enfrentei-los a todos, porque fui em nome de quem? Eu fui em nome de Jesus. Não fui na minha força, não fui na minha sabedoria, porque na minha força, a minha sabedoria é terrena e animal e produz obras infrutuosas das trevas, ou seja, não produz frutos de justiça para a glória de Deus. Deus não me faz justiça com a minha sabedoria, Deus não me faz justiça com as minhas ações. Deus faz-nos justiça pelo poder do seu Espírito. Então, pelo poder do Espírito Santo, Deus diz-me, vai e repreende-os severamente. Assim o Elias fazia. E eu disse, Senhor, mas eu não sou Elias. Pois Deus disse, o mesmo Espírito de Elias é o mesmo que está em você. Vai e repreende-os. E ser firme, ser forte, porque eu, Senhor, estou contigo. Ora, então nós vamos fazer isso mais uma vez. Esta bruxa, todas as sextas-feiras, na hora que nós começamos a reunião, ela vem com seu cão e vem invocar o espírito de cão para dentro desta casa, para atormentar, para não dar reunião. Eu tenho estado a vê-la. E como é o espírito de cão que tem estado a afrontar, eu disse, não, ela está ali a invocar. Deus disse, vai e repreenda. Então hoje ela foi repreendida e de repente, o que? Ela disse primeiro, o que? I don't understand. Mas a falar um inglês rasca, que no fundo ela é portuguesa, está a tentar passar por inglesa que não entende nada do que eu digo. Então eu disse a ela, você está a entender muito bem o que eu estou dizendo. Se eu soubesse que ela é inglesa, eu percebesse que ela é inglesa, eu falava inglês com ela, mas eu percebi que ela é portuguesa e está a se disfarçar. O que? Eu não entendo. Entende muito bem você, sua bruxa. Prenda-se e falei que já não me lembro. Ela então foi-se embora. Eu espero nunca mais a ver aqui, porque ela, cada vez que vem, eu já não vou chamar a atenção. Porque Deus diz, uma vez basta. Quando os outros vieram, foi uma vez, outro que começou a insistir, foi outra vez, este levou, Deus disse, esconjuram, deixou comigo, porque é para ele ver a glória de Deus em nós. Então é por isso que ele continua a vir, esse bruxo hindu, da seita hindu, ele continua a vir por o carro, continua a mandar as suas cobras, seus serpentes, suas escorpiões, todas as jiboias que ele continua a mandar. Mas todas as vezes que ele envia, que ele manda bruxaria, Deus me diz que ele está lá fora, que ele está mandando isso, está mandando. Eu sei todas as vezes. E Deus diz, expulsa esse, cancela este. Então, ele acha que está a brincar com Deus, porque ele acha-se poderoso, mas Deus é poderoso, ele vê tudo, sabe tudo, todas as coisas. E este processo todo serve para treino, para qualquer servo, amado. É para nós vermos que Deus não se deixa escarnecer com nada. O inferno pensa
que castiga o servo de Deus, mas Deus transforma sempre as maldições em bênçãos. Deus agarra naquilo que Ele diz castigar filhos de Deus e nos treina, nos capacita. Se nós cooperarmos com Deus, todas as aflições que nós passamos, debaixo da perseguição, debaixo da tribulação, com aflições, enfermidades e perseguição de toda a classe, vem de bruxos, vem de não sei quantos, vem de famílias dentro de casa, famílias que estão nas trevas, não entendem aquilo que nós estamos a fazer. O diabo usa as famílias que estão nas trevas dentro mesmo de casa e nos persegue. Sofremos perseguição dentro de casa, sofremos perseguição no trabalho, sofremos perseguição na escola, sofremos perseguição no seio de amigos. Por quê? Porque há um jugo desigual. Onde há o jugo desigual, aquele que se consagrou, separou e entrou em compromisso com Deus, Deus traz espada da sua boca e separa. Ele quando diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada e fogo, todos aqueles que creem no nome dele e entrarem no compromisso com Deus, ele trouxe espada para nos separar de quê? Do mundo. Porque é no mundo que tem joio. Então, ele veio trazer espada para separar o trigo do joio. E então, ele congrega o joio na igreja. O trigo. Ele congrega o trigo na igreja. O joio fica no mundo. Mas o trigo que foi congregado tem que cooperar com Deus, amados. Tem que entender que ele não pode estar com um pé dentro da igreja, louvando e adorando, exaltando a majestade do Senhor, e continuar com o outro pé lá fora, louvando e adorando e exaltando o mundo. Porque quem vai sofrer as consequências disso é mesmo ele. Porque o que é que vai acontecer? O inimigo vai tentar usar-se dele para trazer o joio para dentro da igreja. Por quê? Porque ele está dando lugar ao inimigo, não está a cooperar com Deus. E é assim que joios entram na igreja. Mas nós temos a palavra, fomos lavados pela palavra. Então eu trago assim essa pequenina palavra acerca de maturação. É bem um reavivamento, amados. Reavivamento versus obediência. Reavivamento, o título da nossa lição é reavivamento versus obediência. O verdadeiro reavivamento vem com arrependimento dos nossos pecados e iniquidade. Muitos estão à espera do reavivamento que Deus vai trazer numa determinada altura para todo mundo, para dar oportunidade a todos de se arrependerem genuinamente e fazerem uma escolha informada, que é ou decide ir para o céu ou para o inferno. Mas o verdadeiro reavivamento, amados, começa pela nossa mudança de atitude. E essa mudança de atitude, como é que começa? Começa por renovar os pensamentos, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós devemos renovar os nossos pensamentos pela palavra de Deus, não é? Entregar o nosso corpo em sacrifício vivo, para que a palavra trabalhe em nós. Porque se nós não nos entregarmos como vasos vazios de nós mesmos nas mãos do Senhor, como Ele é o oleiro, se nós não fizermos se nós não nos sujeitarmos a Ele como vasos vazios de nós mesmos, Ele não vai aproveitar de nós. E como é que é isso de vaso vazio de nós mesmos? Nós temos que esvaziar da vontade própria e do mundo, do amor ao mundo e toda a sua concupiscência, e também da nossa vontade. Só assim nós poderemos experimentar o verdadeiro reavivamento que Jesus Cristo trouxe quando Ele se manifestou no mundo. O verdadeiro reavivamento veio quando Jesus Cristo se resplandeceu nas trevas no mundo.
quando ele começou o ministério dele a pregar o arrependimento. Então, se nós estamos à espera, muitos dizem, quando nós vamos evangelizar, eu estou cheio de pecado, eu não posso ir à igreja ainda, quando eu me consertar, eu vou à igreja. Amados, é completamente o oposto. Porque se nós estamos à espera do reavivamento para depois obedecer a Deus, é escusado, pode estar no espírito, porque todo aquele que pensa assim está no espírito errado, está no espírito de sacrifício, pela qual Deus não opera. Todos aqueles que estão à espera de reavivamento de Deus e não obedecem, porque acredita que Deus vai trazer um reavivamento, e não obedecem à palavra, porque o Espírito Santo vai decidir por eles, trazendo esse reavivamento. Ora, todas as pessoas que pensam assim e esperam em Deus nesse estado pecaminoso, acreditando que é o Espírito Santo que vem com a força da fidelidade de Deus, que opera no amor de Deus, que vai trazer esse reavivamento. Ora, ele está enganado, ele está operando no espírito do sacrifício. Ele está completamente enganado, está operando no espírito de sacrifício. O espírito de sacrifício, Deus não aprova. Deus aprova é o espírito de obediência. Portanto, o oposto tem que obedecer primeiro para depois ser reavivado. Nós temos que obedecer primeiro para depois termos acesso ao reavivamento. Se nós não obedecermos, é impossível Deus nos dar reavivamento, porque Deus é um Deus do livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém. A palavra dele lá, que está em Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ou 7, diz, não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Então, Deus não vai forçar o coração de ninguém para entrar e fazer dele morada. Nós é que temos que determinar se queremos mudança ou não. Nós é que temos que determinar se queremos céu ou inferno, Deus ou diabo. Tão simples como isso, tão clarinho como isso. Então, tem que obedecer primeiro, para depois ser reavivado pela fidelidade de Deus, que vem com a força do seu amor e opera dentro da misericórdia do Pai. Vamos lá ver em Marcos 16:15, o que é que diz? Marcos 16:15, sangue poderoso de Jesus cai sobre esta casa de adoração, no nome de Jesus, tudo quanto é caixa de demônios, eu repreendo no nome de Jesus. Sequeremara socoromara, sequetarra so, serambara socoromara, hahaha socoromara so, erambambara socoromara so, sangue poderoso de Jesus, Vitor Cristina, toma todo lado do crente. Serambambara, sequeremambara so, erambambara socoromara, xerambambara, sequeremara so. Marcos capítulo 16, versículo 15, o que é que diz? Disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok? Então, quem nele crê, crer em quê? Crer em quê? Em crer na palavra que é pregada, em crer no Evangelho. Não fechem esta página, vamos só a Mateus 3, para crer em quê? Crer em quê? Nós, para obedecermos, para termos o reavivamento, o primeiro passo é crer no Evangelho que se lhe está a ser pregado. Mateus 3, tá? É a volta de João Batista, e naqueles dias, do versículo 1 em diante, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse:
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em todos os seus lombos e alimentava-se de gafanhoto de mel silvestre. Então ia com ele Jerusalém, toda a Judeia, toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados a quem? Não era o João Batista, mas ao Espírito Santo que estava investido no João Batista. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizias: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai o Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, o arrependimento tem que vir numa fé que crê genuinamente no pecado. Porque se você não crê genuinamente no pecado, você não vai se arrepender. E os fariseus e os escribas eram tão pecadores, e um dos pecados que muito neles abominava a Deus o Pai, por Jesus Cristo, por todos aqueles que tinham o Espírito de Deus, era a hipocrisia. Por isso é que João Batista o chamava de raça de víboras. Raça de víboras quer dizer hipocrisia, é um tipo de cobra que ela no deserto, ela se enrola toda e não se vê nem a cauda, nem a cabeça. E ela confunde-se facilmente com areia. Então, qualquer um que no deserto ao passar, pode pisar nela, achando que é areia, mas ela vira e morre. Então, por isso é que João Batista chamava os fariseus, os saduceus, os escribas de raça de víboras, porque eles não se arrependiam genuinamente. Eles se arrependiam aos olhos, aquilo que os olhos viam, mas no coração tinha um coração endurecido, cheio de hipocrisia. E Jesus Cristo também, quando se manifestou pregando o Evangelho, começou o ministério dele, ele também disse a mesma coisa: arrependei-vos, arrependei-vos para a salvação das vossas almas. Produzir frutos, pois, de justiça. Ora, nós temos que crer, produzir fruto de justiça é o quê? Naquele momento que nos foi pregado o Evangelho, se nós crermos nele, então passamos para o segundo passo. Esse é o primeiro processo. Quem nele crê é o primeiro passo do processo da maturação espiritual. Aquele que crê acabou de entrar no processo de maturação espiritual. É um longo processo, mas começa por crer, pela fé. Neste momento creu, confessou Jesus Cristo, recebeu como Salvador e Senhor. Então foi feito Filho de Deus por adoção. João capítulo 1, versículo 12, feitos filhos de Deus, filhos da promessa, Efésios 2, é um dom de Deus, e passou a ser filhos de promessa com direito à bênção de Abraão. Mas este é um processo. Neste momento, ainda somos filhos da promessa. Para tomar posse de ser do selo da vida, tem que começar por negar o pecado. Então, só quando nós entramos num compromisso com Deus, é que nós então começamos a ter Jesus Cristo como Senhor. Nós confessávamos-lo como Salvador, porque Ele nos salvou na cruz do Calvário, pelo poder do seu sangue de expiação, que nos remiu. Este é um processo espiritual. Naquele momento tomamos posse das riquezas da glória de Deus, tomamos posse da autoridade do crente. Ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrará se nós realmente tomamos a autoridade do crente, lemos as Escrituras.
Mas este é um processo que se vai cumprindo conforme nós vamos caminhando com Jesus, obedecendo, em obediência, porque se nós não obedecermos, o verdadeiro processo de remissão não se completa, não se cumprimenta. Jesus Cristo, quando nós fazemos Ele nosso Senhor, fazer Jesus Cristo do Senhor vem por obediência à sua palavra e seguidamente obediência às suas autoridades investidas por Ele, quer seja na igreja, quer seja no governo, quer seja na nossa casa, na família. Todas as hierarquias instituídas no mundo vêm de Deus, e quando o crente começa a obedecer, então ele é identificado como filho de Deus. Então ele vai começando a ter Jesus como Senhor, não só como Salvador, mas como Senhor. Como Salvador, todos os crentes têm em Jesus Cristo como Salvador, porque creram, confessaram. Mas ter Jesus como Senhor só vem por obediência, por sujeitar a Deus e por negar o pecado, pela renúncia do mundo, amor ao mundo e toda a sua consciência, e pela renúncia da vontade própria, da carne. Tem que mortificar a carne. Então, a partir do momento que recebemos Jesus Cristo e confessamos, temos como nosso Salvador, a promessa de ser Senhor, entramos no segundo processo, que é o do arrependimento. A palavra nos encontrou um solo fértil, que é o nosso coração, recebemos a palavra, então o Espírito Santo começa a contender conosco. O Espírito Santo, lá em João capítulo 16, creio eu, versículo 7, deixa eu ver se tem aqui este, diz que 16, exatamente, João 16, capítulo 7 a 11, vamos lá no instantinho. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. João capítulo 16, versículo 7, está cá. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do pecado, porque o mundo, ele pregou o Evangelho durante o tempo que ele esteve aqui, mas muitos não creram. E ele, da justiça, por quê? Porque ele estava com os discípulos e ele iria para o Pai, os discípulos iriam ficar sós e não poderiam pregar o Evangelho. Então ele disse aos discípulos para irem por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê for batizado é salvo, aquele que não crê está condenado. Mas isso só iria cumprir se quando ele fosse, enviasse o Consolador, o Espírito Santo. Porque Jesus e o Espírito Santo são um. Ele estava na terra, mas ele foi para o Pai, então a terra ficou sem o Espírito Santo, ficou sem Jesus. Então era justo, da justiça, porque ele vai enviar o Consolador para trabalhar conosco, para fazer os discípulos lembrar de tudo aquilo que ele ensinou, para fazer os discípulos lembrar de todos os milagres, de todos os métodos, de todos os processos pelo qual eles passaram durante o treino, durante a instrução, durante o ensino, durante o processo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, e quando